Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 17 de fevereiro, segunda-feira em 2025. E a semana começa animada, né? O mercado financeiro se resolveu. É melhor sem o Lula, né? Vocês vão lembrar que tinha os Faria Lulers, que era uma brincadeira que o pessoal fazia sobre os Faria Limers que estavam apoiando o Lula na época da eleição, mas parece que hoje, né, tudo pode mudar, viu, gente? Eu vou falar sobre isso mais um pouquinho, mas hoje, né, na sexta-feira, depois que saiu ali a pesquisa do Datafolha apontando o pior desempenho na aprovação do Lula em qualquer um dos três mandatos, né, na comparação com qualquer um dos outros dois mandatos, isso deu uma animada no mercado na sexta-feira. A Bolsa de Valores do Ibovespa, né, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 2,70. Os juros também recuaram, né, os juros futuros recuaram bem também nesse dia, na sexta-feira, e o dólar também deu uma recuadinha aí para 5,70 mais ou menos, chegou a cair abaixo de 5,70, agora está em 5,70, né? Fechou em 5,70, mas chegou a beliscar aí esse limite, abaixo desse limite de 5,70, tudo nessa história de que, dadas as últimas pesquisas de opinião, né, a popularidade do Lula despencando, então o Lula não deve ser candidato em 2026. Muita gente apostando isso, né? Apostando nisso, de que o Lula nem participaria das eleições de 2026 e assim seria muito mais fácil para a direita, né? Para a oposição, que bastaria achar um nome. Lembrem-se disso, basta achar um nome, né? Vamos falar um pouquinho de política aqui rapidinho, mas lembrem-se que o Bolsonaro está sentado em cima deste nome desde sempre, né? O Bolsonaro não aceita ninguém que não seja ele ou alguém que tenha o sobrenome Bolsonaro como candidato, pelo menos até agora. É isso que ele tem falado, é isso que ele tem feito. Isso, obviamente, tem atrapalhado a oposição para se reunir em consenso em torno de um nome, né, viável para as eleições de 2026. O Lula está inviável? Sim. E quem é viável para a direita em 2026? Pois então, esse silêncio foi proposital mesmo, porque não tem ninguém ainda. Mas o Tarcísio aparentemente espera a vontade do capitão, né? Bolsonaro tem que dizer se Tarcísio será ou não candidato, mesmo Tarcísio aí próximo do Gilberto Kassab, que é aquela sombra que transita entre a esquerda e a direita, para cima e para baixo, em 3D, né? O para frente e para trás. O Gilberto Kassab é o 3D da política brasileira, ele está em todos os ângulos que a gente pensar, né? Em todas as dimensões da política brasileira, Gilberto Kassab está. E talvez, né, nesse fim de semana, aliás, teve um encontro foi no fim de semana ou foi na sexta-feira, mas teve um encontro agora entre o Kassab e o Bolsonaro, né? Não se sabe exatamente o que foi discutido, mas, né, eu diria que a sucessão presidencial já está na mesa. De qualquer forma, e aí uma coisa que eu acho muito importante tá bom, né? Vamos partir do princípio que o Lula não será candidato. E já eu vou explicar para vocês por que eu não acredito nisso, tá? Vamos partir do princípio que o Lula não será candidato. O que acontece? Acontece o que aconteceu sexta-feira. Esse movimento continua, né? Enquanto se acreditar nessa história, esse movimento continua. A bolsa sobe, os juros caem, o dólar também arrefece, o Banco Central talvez não precise subir tantos juros, porque aí melhoram as perspectivas, melhoram as expectativas sobre a inflação, e aí você talvez não precise trazer juros tão para cima, e o Brasil começa a melhorar, né? As expectativas sobre o Brasil começam a melhorar. Faltam 2 anos para as eleições. Essa melhora própria pode ser
essa expectativa de melhora pode ser exatamente o que o Lula precisa para chegar mais forte em 2026. Você veja só como são as coisas, né? Mas eu queria deixar claro uma coisa que durante o fim de semana, isso me incomodou bastante, essa ideia de que o Lula é carta fora do baralho, né? E vou dizer para vocês que isso já aconteceu antes, né? Vocês vão lembrar que lá na época do Mensalão, em 2025, e eu lembro bem disso, do pessoal falando, não, deixa sangrar, porque na época tinha uma história de vamos fazer impeachment, não vamos fazer impeachment, e naquela época você tinha um motivo para fazer impeachment, que era o Mensalão. Agora, você nem tem motivo nenhum para impeachment. Pelo menos por enquanto, pode ser que se descubra algo. Mas o fato de eu estar insatisfeito com o meu líder, né, com o presidente eleito, não me dá o direito de fazer um impeachment. Ah, mas o impeachment da Dilma também era uma coisa meio mais ou menos, dirão aí os mais afeitos ao lado do Lula livre, né? Verdade, verdade. Mas você tinha uma desconfiança, você tinha uma pauta, você tinha um, um assunto que ensejaria o impeachment, que era a pedalada fiscal. No caso do Lula de hoje, não há nada. E aí fica bem difícil. Eu sei que o impeachment não é um julgamento judicial, por assim dizer, né? É um julgamento político mesmo, mas ele precisa pelo menos de algo real para ser feito, né, para ser levado à frente. Então você precisa de algum evento real, né? E isso não aconteceu ainda. Voltando a 2005, na época do Mensalão, então o Lula vê a popularidade despencar também, não tanto quanto foi agora, porque agora é diferente, né? Não é corrupção, é o bolso da população. Ah, mas a inflação vai arrefecer ou não vai arrefecer? Não interessa, porque no fim das contas o nível de preços está muito alto, né? E o que o Lula fez naquela época? E vejam se isso não parece, né? É o de volta para o futuro de novo, né? Voltou a passear pelo Brasil, dando entrevista, participando de inauguração, qualquer coisa que tivesse ele inaugurava. Qualquer entrevista que ele tivesse a chance de fazer, ele fazia, somente, obviamente, com a imprensa amiga, né? Que é isso que ele tem feito, né? Você vê os jornalistas que estão entrevistando ele ultimamente nessas rádios pela manhã, chega a ser uma vergonha, né? Uma conversa de comadre. E não acho, e não me entendam mal aqui, eu não acho que você tem que bater ou não bater no presidente, mas você tem que questionar o presidente ou quem quer que seja a liderança política. Além disso, né, além dessa campanha eleitoral antecipada, que já está acontecendo, foi feita uma grande reforma ministerial, que vai acontecer agora também, e também tentou melhorar aí a comunicação com a população brasileira, não só por meio da mídia tradicional, mas também com propagandas, etc. e tal, que deve ser o que o Sidônio vai fazer agora com as redes sociais. Então, gente, só para ficar claro aqui, Lula não é carta fora do baralho, por vários motivos. Um deles é porque ainda tem muito tempo. O segundo, ele é muito vaidoso. Se ele tiver saúde para competir na próxima eleição, ele vai competir porque ele é o melhor nome da esquerda brasileira. Ele é um nome que tem mais votos na esquerda brasileira. Ah, mas o Fernando Haddad só pode ser uma piada de mau gosto, né, gente? Mesmo para o PT sabe que o Haddad tem chances, para não dizer zero, muito próximas de zero, de ganhar uma eleição. Além disso, do outro lado também não há ninguém. Ah, o Tarcísio tem que virar candidato, o Tarcísio tem que ser conhecido, tem que sair do governo de São Paulo lá na frente. E mesmo assim a população paulista tem que achar tudo bem, que é melhor para o Brasil que ele saia de São Paulo, mas que ele vire presidente da República. Então nada é jogo jogado, tudo bem?
Mas, vamos lá, o nosso exercício aqui não é adivinhar se o Lula vai ou não ser candidato, se ele vai ou não ganhar a eleição, se o Bolsonaro vai ou não estar elegível, se o Bolsonaro vai ou não apoiar algum novo candidato. É o seguinte, o que acontece se o mercado estiver errado agora, né? Porque eu já disse o que acontece se o mercado estiver certo. A bolsa continua subindo, o juro continua caindo, o dólar continua caindo e a gente vai ter um bull market aí bem forte pela frente. O que acontece se estiver errado? Exatamente o contrário. Tá bom? Então lembrem-se disso quando vocês forem refazer as posições agora em função dessa queda de popularidade do presidente Lula. Não vale a pena, por enquanto, pelo menos, ir com muita sede ao pote. Esse é um movimento longo, se for acontecer, é um movimento longo que vai ter muitas idas e vindas. Então, muita calma nessa hora, né? Senta na mão um pouquinho, espera um pouco mais, ou vai entrando aos pouquinhos, né? Primeiro coloca o pé na água e assim por diante. Tá bom? Hoje é dia de feriado nos Estados Unidos, então volume mais baixo, a bolsa vai responder basicamente a essas expectativas sobre o Brasil. Uma outra coisa sobre o Lula, rapidinho antes de a gente terminar, lembre-se, além de faltar 2 anos, né? 2 anos, aliás, 1 ano e sei lá, 8 meses para as eleições, 8 não, né? Outubro, por aí. 1 ano e 10 meses mais ou menos. Além disso, além desse tempo que está faltando, a gente tem que pensar que o Lula ainda tem tempo para apresentar novos programas. Lembrem-se, ele já prometeu aí o maior programa de crédito do Brasil, né? Que o Brasil vai ter mais crédito ainda, é o tal do crédito consignado privado, né? Para trabalhadores da iniciativa privada. E isso deve impulsionar ainda mais a economia, então impulsionando o PIB e consumo, o que pode também resultar em inflação mais alta. Lembre-se que na época, e aí algumas diferenças de 2005 para agora, na época a inflação ficava dentro da meta, que era uma meta mais dilatada do que a meta que a gente tem hoje. O Banco Central estava sendo conduzido pelo Henrique Meirelles, se não me falha a memória, e a gente tinha uma situação econômica externa também muito favorável, o que o Lula aparentemente não tem neste momento, tá bom? Mas, mesmo assim, eu acho que vale um pouco de cautela antes de trocar todo o seu portfólio, toda sua carteira de investimento para ações, tá? Obviamente, vale a pena ficar de olho no mercado acionário e vislumbrando aí o que o Lula vai ou não fazer de coisas mais concretas, né? E esperar aí as próximas pesquisas que vão indicar como a popularidade dele vai reagir a essas novas medidas. Beleza? Então eu vou ficando por aqui hoje. Amanhã tem live no YouTube, não esqueçam, lá no Esquina Sucupira, só procurar no YouTube por Esquina Sucupira, no nosso canal. E aí, amanhã live 7h30 da manhã. Lembrando, se você ainda não é assinante do esquinasucupira.substack.com, vá até lá, acesse o site, subscreva, né? Inscreva-se no Esquina Sucupira, que é o hub onde eu concentro tudo que a gente produz no Esquina Sucupira. E se você já é assinante, ainda não é um dos assinantes pagos, um dos assinantes que apoiam financeiramente essa iniciativa do Esquina Sucupira, pense aí 1 ou 2 segundinhos se vale ou não a pena apoiar essa iniciativa para manter isso vivo por mais tempo. Lembrando que em março eu vou reajustar todas essas mensalidades lá no Esquina Sucupira, tá bom? Aliás, além disso, se você ainda não me segue lá no Esquina Sucupira do YouTube, vá lá, se inscreva no canal, que também é importante para a gente aí o número de inscritos. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, como eu disse. Bons negócios a todos nessa segunda-feira e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!